Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E quero agradecer às novas inscritas que estão chegando aqui no canal, que sejam muito bem-vindas. E vocês que já estão comigo há algum tempo, muito obrigado. Às vezes me deixam algum comentário, me incentiva muito isso, saber que está sendo útil esse momento aqui. Momento que eu reservo para trazer uma mensagem, uma palavra, algo que o Espírito Santo de Deus tem trazido para mim, tá? Tenho aprendido muito, estou aprendendo. O intuito desse canal não é falar para vocês que eu sei tudo, nada disso. Talvez eu possa até errar, não sei. Sou uma pessoa comum como você, sou a irmã Rose, tá? Eu poderia ter escolhido alguns títulos para mim, tá? Como a missionária Rose, a pastora Rose, porque eu sei que isso chama atenção, embora alguém possa dizer assim, né? Mas você não é. Eu tenho um chamado, tá? Eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe para uma obra, e esse chamado quem me deu foi o próprio Deus, não foi homens aqui da terra. Eu já trabalhei dentro das igrejas, tá? Eu sou obreira, tá? Para quem não sabe, eu fui ungida, eu fui chamada para ser obreira. Durante algum tempo eu fiquei como obreira dentro da igreja, fazendo a obra do Senhor, mas chegou determinado momento que o Senhor falou que era o meu tempo, que tinha finalizado. Então assim eu obedeci ao meu Deus. Então, a partir desse momento eu falei, Deus, e agora? O que o Senhor quer que eu faça? Passei alguns processos, algumas situações aconteceram, tá? E Deus trabalhou dessa forma. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas o que importa é a vontade do Pai. Durante muito tempo eu relutei, eu não queria fazer a obra do Senhor. Durante muito tempo eu tentei convencer a Deus que era importante sim que eu cuidasse das minhas coisas, né? Eu tenho meus filhos, tenho a minha vida, mas o Senhor disse o que para mim? Primeiro é a minha obra, né? Primeiro é o nosso Pai. E não é só para mim, é para você também. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. Então eu tenho um chamado, tá? Eu tenho responsabilidade diante de Deus. Então quando eu trago uma mensagem aqui, é algo que está na palavra, é algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Trouxe algum conhecimento e eu aprendi, estou colocando em prática e tenho visto uma mudança na minha vida. Durante muitos anos eu fiquei estacionada, minha vida não fluía, né? Minha vida espiritual. Então era aquela vida muito raquítica, Satanás fazendo o que queria comigo, porque eu não conhecia a palavra, eu não sabia quais eram os meus direitos, né, em Cristo Jesus, era apenas religiosa. E a partir de então, eu comecei a buscar. A palavra do Senhor diz assim, chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Eu fiz isso. Eu tenho chegado aos pés do Senhor, eu tenho buscado. E assim o Senhor tem aberto a minha visão para que eu possa aprender algumas coisas e colocar em prática. E tenho visto mudança na minha vida. E por isso eu trago para vocês. Hoje ainda quero falar com vocês ainda sobre dízimos e ofertas, né? Porque por incrível que pareça, durante muitos anos ensinaram que isso daí é algo que você tem que deixar de lado, que você não tem que buscar, mas por incrível que pareça está muito ligado com a vida espiritual, a vida financeira, tá? Quando a sua vida financeira está de mal a pior, quando você está passando por um processo difícil, isso influencia a sua vida espiritual. Então não tem como dizer que somos 100% cristãos, que somos espirituais assim, né? Deveríamos ser? Deveríamos, mas não somos, tá? Então quando você está buscando ao Senhor, está servindo a Deus, está fazendo a obra, mas você está passando por esse processo, o outro lado aí financeiro está tudo destruído, vida sentimental também, ou seja, uma coisa está interligada à outra, gente. Nós não teremos todas as áreas da nossa vida 100%, porque o próprio Jesus disse, né, que no mundo nós teremos aflições, para nós termos bom ânimo, porque ele venceu e nós venceremos também. Então ele deixou bem claro, teremos aflições, mas podemos vencer assim como ele venceu. Então nós temos que buscar o melhor que Deus tem para nós. Então muitas vezes uma área vai estar melhor que a outra, mas o importante é que tenha aí uma harmonia, né? Nem tanto lá embaixo e nem vai estar tanto lá em cima. Que esteja aí pelo menos equilibrado para que você tenha uma vida boa, abençoada. Eu tive que parar, gente, porque a minha mãe acordou e ela, às vezes ela acorda um pouquinho atacada e começa a falar, sabe? Gente, eu tenho enfrentado tantas coisas, vocês não têm noção. Para fazer isso aqui, vocês não têm noção do preço que eu tenho pago. O inimigo tem se levantado de uma forma, de várias formas, para que eu pare, para que eu desista. Mas eu tô aqui em nome de Jesus, você vai ser liberto em nome do Senhor Jesus, assim como eu. Então, como eu estava dizendo, o Senhor quer mudar a sua história financeira. O Senhor quer transformar o seu cativeiro. É necessário que nós conheçamos a palavra para colocar em prática, tá bom? Nas nossas vidas. Eu tenho feito isso, eu tenho visto Deus mudando a minha história. Depois eu vou estar contando para vocês, porque eu tô no processo. E no momento do processo, é o momento de ficar com a boca calada.
depois eu vou falar com vocês sobre isso também. Estou vivendo os milagres do Senhor, vendo Deus trabalhando, vendo Deus movimentando ao meu favor, mas deixa as coisas acontecerem, depois eu venho te contar. Mas se você for uma pessoa que abre o seu coração, que não olha para mim, não olha para minha aparência, para os meus erros, né? Eu esqueço aí às vezes, quando eu vou ver, em vez de falar os plurais certos, não falo, algumas palavras erradas, mas eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. Como eu estava dizendo para vocês, eu tive um chamado, sim, por um tempo eu fui obreira na casa de Deus, mas teve uma situação e que o Senhor disse que era para eu parar, né? Eu precisava fazer a vontade do Pai e eu tenho meu chamado mesmo para pessoas que não são da igreja, sabe? Ou até mesmo pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Então, cada um tem o seu chamado. Tem as pessoas que estão dentro da igreja, são obreiros ali, e é uma bênção, e pastores, líderes, é necessário, são pessoas que estão ali cuidando, né, das ovelhas do Senhor. Mas eu tenho esse chamado mais para fora, tá? Eu já tive um processo aí, que eu fui pregar nas praças. Quando eu tenho, né, condições, não faço a obra só aqui dentro do YouTube, onde eu estou. Se alguém se aproximar, vai ouvir uma palavra, vai ouvir um testemunho, porque eu fui chamada para isso. E eu estou aqui fazendo a vontade do Pai, porque esse também é uma direção que Deus deu para mim, tá bom? Mas eu não estou atrás de título. Então eu quero que você, quem que você aprendeu isso? Onde você ouviu isso? Com a irmã Rose. A irmã Rose é uma pessoa que nem você. Tem aí a irmã Maria, não tem? A irmã Helena, a irmã Cristina e tem a irmã Rose também. São pessoas escolhidas por Deus. Estamos caminhando, estamos aprendendo, erramos, aprendemos e assim nós vamos caminhando até a volta de Jesus ou quando nós irmos, né? Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, não é verdade? Então hoje eu vou deixar para você essa mensagem que está aqui, ó. Lucas 11, a partir do versículo 37, deixando aí para quebrar mais esse paradigma, né? Que as pessoas dizem, não, mas o dízimo era antes de Jesus. Olha só o que diz a palavra, vamos lá. Jesus censura os fariseus. Quem eram os fariseus? Os religiosos da época. Olha, e nós temos eles hoje, tá? E muitos. Religioso não é fácil. Vamos lá. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dá esmola do que tiverdes, e tudo que vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça, o amor de Deus. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquela. Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças. Ai de vós que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Ou seja, está falando do religioso, né? Está falando aqui daquela pessoa que se preocupava assim, em dar o dízimo das hortelãs, das arrudas, queria os primeiros lugares, queria estar em evidência, buscava essas coisas, mas o coração era um coração cheio de rapina, de perversidade. Então é isso que o nosso Deus olha, que Jesus olhava, tá? Então todas as vezes que você tem uma atitude de dar um dízimo, de dar uma oferta, de fazer a obra do Senhor, o Senhor está atento ao teu coração, não a quantidade que você dá, mas tudo é movido pelo espiritual. Por isso, quando você se dispõe a fazer a obra do Senhor, a vontade de Deus, a seguir a palavra, você vai ver um levante de Satanás em todas as áreas. E observa para você ver como que realmente tem um poder espiritual essa ação de dizimar, essa ação de ofertar, tá bom? Outra coisa também, começa a se posicionar, começa a ver a sua vida como está. Se você tiver aí que pedir perdão a alguém, vá lá, se conserte, mesmo que você pense assim, não, mas ela que fez isso, ele que fez aquilo, ele que está errado. Quebra essa situação no mundo espiritual, se posicione. Vá lá e peça perdão, porque isso também pode impedir de você crescer, entende? Então observa aqui que Jesus está falando para esse fariseu que a preocupação dele era o que estava no externo, né? Observa que Jesus chegou ali para comer com ele na mesa e a preocupação dele não era a obra que Jesus estava fazendo, não era quem era Jesus. Ele não se atentou para entender que quem estava sentando na mesa com ele era o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. A preocupação dele era essa: nossa, ele nem lavou a mão para comer.
E é assim os religiosos. Observa para você, ele sempre vai estar olhando um erro seu exterior, sempre apontando um erro seu exterior. A preocupação dele é essa. O religioso pensa dessa forma. Ele não consegue entender que existe algo maior que isso, que é o espiritual. Que o nosso Deus olha para o que está dentro do nosso coração. Então aqui ele está falando, por isso eu trouxe essa palavra. Jesus fala assim, no versículo 42, mas ai de vós fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então aqui está bem claro, gente, Jesus fala isso. Deveis, porém, fazer essas coisas. Sim, você precisa sim dar o dízimo, você precisa continuar dando a oferta, mas não desprezei as outras coisas, que também são muito importantes. O amor, né? Buscar as coisas espirituais no sentido de não ficar apontando o erro dos outros, de ficar preso no exterior. Esse fariseu, esse religioso, ele tinha um coração cheio de rampina, de perversidade. Mas por fora era maravilhoso. Por fora você olhava para ele e ele dava dízimo, ele dava oferta, ele estava sempre lá em evidência, ele procurava estar nos melhores lugares. E quem olhava para ele vinha aquela coisa linda, maravilhosa. Mas Jesus detectou que o coração dele era um coração perverso. Era um coração cheio de rapina. Entende? Então é isso que nós temos que ver. Observa que o Senhor, o nosso Deus, está atento ao nosso coração, às nossas atitudes perante Ele. Todas essas coisas são importantes. Dar o dízimo, dar a oferta, né? Fazer a obra de Deus. Mas o Senhor quer também que você tenha um coração limpo, um coração cheio da graça de Deus e que faça sim a vontade do Pai. Amém? É isso. Eu vou deixar mais esse vídeo para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.